Então, pessoal, estamos de volta aí no nosso curso de Direito Civil aqui com o professor Holden Macedo e o tema desta aula é fatos jurídicos, tá? Então, a gente está tratando aqui dos fatos jurídicos lato sensu, vamos falar algumas generalidades aqui. Os fatos jurídicos estrito sensu, atos jurídicos e negócios jurídicos são conceitos, são definições que muitas das vezes ficam embaralhadas, como ficavam na minha época de estudante, ainda na faculdade de Direito, ou até logo depois que de formado, às vezes eu não conseguia definir as linhas divisórias entre cada um desses institutos. Na verdade, a gente vai dar andamento a essa aula e vai tentar traçar essas linhas divisórias para que vocês possam acertar mais questões na hora da prova, porque tendo essa clareza na cabeça, certamente vocês vão acertar mais questões na hora da sua prova. E aí, a gente estudou até esse momento do curso os chamados elementos estáticos das relações jurídicas, que seriam as pessoas e também os bens, tá? Então, seriam pessoas e bens os elementos estáticos das relações jurídicas. Então, até esse momento do curso, a gente estudou o quê? Personalidade jurídica, as pessoas naturais, pessoas jurídicas, personalidade jurídica. A gente não falou de bens, porque não teve recorrência estatística, mas pessoas e bens são os elementos estáticos das relações jurídicas. Já os fatos jurídicos, lato sensu, são os elementos dinâmicos das relações jurídicas, aquilo que realmente dá vida ao direito e conecta a norma, né, abstrata, a norma jurídica abstrata, ao mundo real. Então, sempre que a fatispécie ocorre, ou seja, a subsunção de um fato na vida real, que seria um fato jurídico, lato sensu, e uma norma jurídica, aí eu dou dinâmica ao direito. Aí operam-se, né, como se fosse a pólvora, tá, o flash que vai dar consequências jurídicas na vida real. Tá? Então, a operação dessas consequências jurídicas no mundo jurídico e na vida real se dá por intermédio dos fatos jurídicos. E aí eu gosto muito desse esqueminha aqui do professor Marco Evangelista, onde ele coloca aqui os fatos jurídicos impulsionando aí, como se fosse um sistema aí da bicicleta, aí da correia dentada, né, da bicicleta. Os fatos jurídicos, eles movimentam as pessoas e os bens que se relacionam entre si. Tá? Então, você, como elementos estáticos das relações jurídicas, eu tenho as pessoas, né, negociando e transacionando direitos entre si, ou pessoas e bens. Né? Você coloca também bens dentro dessa mesma relação jurídica. São os elementos estáticos. E tudo começa a se mover quando ocorrem os fatos jurídicos estrito sensu na vida real, na nossa vida de relação aqui. Tá? E aí, pessoal, se diz que os fatos jurídicos são o como, tá? A maneira pela qual as pessoas se relacionarão umas com as outras, utilizando ou não os seus bens nessas relações. Então, como essas pessoas vão se relacionar umas com as outras, utilizando ou não os seus bens, é o conceito de fato jurídico. Tá? E aí, eu quero até, é importante a gente fazer essa digressão aqui, essa comparação com o direito tributário e o direito penal, porque os fatos jurídicos dentro do direito penal e do direito tributário são estudados aprofundadamente, porque exatamente pela tipicidade cerrada que esses ramos do direito têm. A gente sabe que é importantíssimo, né, no caso do direito penal, não há crime sem lei anterior que o defina, e no direito tributário também vige, como regra geral, a legalidade. Tá? Então, nesses casos específicos, o estudo dos fatos jurídicos são muito importantes, porque são eles que desencadeiam as únicas consequências possíveis para esses ramos do direito, né, que são as consequências previstas taxativamente na lei penal ou na lei tributária. E dentro do direito tributário, eu tenho o conceito, né, de fatos geradores. Tá? Então, dentro do direito tributário, a gente estuda a exaustão fatos geradores. E dentro do direito penal, se estuda a exaustão os fatos puníveis, né? Todas as nuances aí de fatos geradores e fatos puníveis. O que, em paralelo, são os fatos jurídicos aqui dentro do direito civil. E aí, cada norma vai ter um suporte fático, tá? Uma hipótese, uma fatispécie, uma hipótese de incidência que ela vai prever. E toda vez que essa hipótese de incidência se concretiza na vida real, o que acontece? Tá? Esse fato normatizado se concretiza na vida real, no mundo real, eu tenho a chamada subsunção
do fato à norma. Inclusive, a gente ouve muito lá, até em filosofia do direito, introdução ao estudo do direito, falar exatamente do silogismo jurídico, né, onde a premissa maior seria a lei, a premissa menor seria o fato, tá? E a conclusão seria exatamente esses efeitos jurídicos aqui, ó, que são previstos pelo ordenamento jurídico. Então, essa aqui é uma explanação rápida, mas a mais completa possível e é necessária para quem está estudando para provas e concursos públicos sobre fatos jurídicos lato sensu, tá? Para você enriquecer aí suas respostas, principalmente nas provas discursivas e nas provas orais. E aí, a gente tem aqui a questão da distinção fato, ato e negócio jurídico. Como eu disse para vocês, tá? Essas linhas demarcatórias, elas nunca estiveram muito precisas na minha cabeça, porque elas também não estiveram precisas na cabeça dos doutrinadores e do legislador, principalmente no Código Civil 16, melhorou um pouquinho no Código Civil de 2002, mas ainda eu tenho pontos de interseção onde a doutrina e a legislação não conseguem apontar com clareza o que é um ato jurídico e o que é um negócio jurídico, o que é um ato jurídico e o que é um fato jurídico. E por isso, infelizmente, na doutrina surgem para um mesmo fenômeno nomes distintos. Então, o que uns vão chamar de ato-fato jurídico, os outros vão dizer que é só um ato jurídico. E assim sucessivamente. Isso é ruim para um ramo do conhecimento humano que se pretende ciência, você ter a mesma coisa sendo chamada de vários nomes, né? Por exemplo, a mesma coisa que a medicina dá o nome aí, né, do osso aqui do braço, 3 nomes distintos. Cada teórico aí da medicina chamar de um nome diferente esse osso, né? Isso é ruim. Ruim, atrapalha a aplicação, né, da ciência médica e atrapalha, no caso específico do direito também. Por isso, eu te aconselho, na hora da sua prova discursiva e da sua prova oral, a você escolher um doutrinador de peso, como eu fiz aqui com vocês. Eu escolhi o professor, a tipologia, a terminologia do professor Gustavo Tepedino, que tem um artigo, esboço de uma classificação funcional dos atos jurídicos, na Revista Brasileira de Direito Civil, número 1, página 8. Ela é atual, é de 2014, vem de um doutrinador de peso e também é uma classificação bastante didática que procura aí colocar realmente as demarcações corretas, os limites corretos em cada fenômeno, tá, para classificar dentro dessa classificação que ele colocou aqui, que seriam os fatos jurídicos lato sensu, se dividiriam em fatos naturais e fatos humanos. O que parte da doutrina chama de fatos naturais seriam os fatos jurídicos stricto sensu. O que ele chama, melhor dizendo, de fatos humanos é o que parte da doutrina chama de ato jurídico lato sensu. Por isso que é ruim aí vários nomes para uma mesma coisa. E aí, os fatos naturais, eles não se desmembrariam, e os fatos humanos se desmembrariam em fatos ilícitos e fatos lícitos. E os fatos ilícitos, por sua vez, se desmembrariam em atos ilícitos e atos antijurídicos. E os fatos ilícitos em negócios jurídicos, atos fatos jurídicos e atos jurídicos stricto sensu. Professor, está meio complicado isso. Eu vou trazer exemplos aqui nesse próximo slide, tá? Dentro da classificação do Tepedino, fatos jurídicos lato sensu se dividiriam em fatos naturais e fatos humanos. Exemplo de fatos naturais. Melhor dizendo, exemplo não, os fatos naturais se dividiriam em ordinários ou extraordinários. Por que fatos naturais? Porque são atribuíveis à natureza. Por que são ordinários? Porque são comuns, são da normalidade. Então, exemplo, nascimento, morte, coloquei aqui também o curso dos rios. Então, nascimento, morte, curso dos rios seriam fatos naturais ou ordinários. Por quê? Porque ocorrem da mesma maneira. Não surpreende a nossa razão que eles ocorram, né? Todo dia nasce alguém, todo mundo que nasce um dia vai morrer, o rio corre sempre para o mar. Então, isso é o que acontece ordinariamente, tá? É um fato natural ordinário. E o que acontece extraordinariamente? São os fortuitos, o que não se pode prever, imprevisíveis. São os inevitáveis, desastres naturais, as chuvas, tá? Embora a meteorologia tenha avançado bastante, ainda não tem como afirmar 100% que amanhã vai chover, tá? E eu tenho também os inevitáveis, tá? Os fortuitos, os desastres naturais, né? Que mesmo que possam ser previstos e sejam, em algumas hipóteses, com um grau maior ou menor de probabilidade, eles são inevitáveis, tá? Então, por exemplo, se vai chover, se vai nevar, vai ter uma nevasca gigantesca e vai destruir tudo, é um fato extraordinário, porque, na verdade, a neve, em geral,
não tem um poder de destruição tão grande. E assim sucessivamente. Então, são fatos atribuíveis à natureza, ordinários e extraordinários. Eu tenho também os fatos humanos, tá? E aqui a distinção, né? Fatos naturais, fatos jurídicos estrito sensu se dividem em fatos naturais ou jurídicos estrito sensu, que a doutrina, né, costuma tradicional chamar de fatos jurídicos estrito sensu, e eu tenho os fatos humanos, que seriam os atos jurídicos lato sensu. Essa questão de lato sensu e estrito sensu confunde pra caramba. Se vocês quiserem se ater, esquecer essa terminologia e adotar integralmente a do Tepedino, você vai dizer que são fatos jurídicos, os fatos naturais e os fatos humanos. E dentro dos fatos naturais eu tenho os ordinários e extraordinários. Dentro dos fatos humanos eu tenho os fatos lícitos, ilícitos e fatos lícitos. E os ilícitos se dividiriam em atos ilícitos e atos antijurídicos. O que seriam os atos ilícitos? Obviamente, isso aqui a gente já conhece muito, até dentro de responsabilidade civil, seriam aqueles praticados por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, e que violam e causam dano a outrem e decorrem do dever de reparar. Então, o exemplo clássico é avançar o sinal de trânsito, colidir com outro veículo e provocar danos materiais no outro veículo. Isso seria um fato humano como ato ilícito, tá? Fato humano, fato ilícito, ato ilícito. E eu tenho também o fato humano, fato ilícito, atos antijurídicos, aqueles que são contrários ao direito, com eficácia distinta da reparação. Então, tudo aquilo que é distinto da obrigação de reparar o dano, que seria dentro aqui da outra categoria dos atos ilícitos, seriam atos antijurídicos. Por quê? Porque eles não causam dano a outro, eles são contrários ao direito, mas não causam dano a outro. Exemplo, o caso da avulsão lá do artigo 1251 do Código Civil. Abra seu código aí que está dito o seguinte, ó, quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar ao outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização se em um ano ninguém houver reclamado. Recusando-se o pagamento da indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Então, nesse caso específico aqui, seria um ato jurídico eu não pagar, né, a indenização decorrente da avulsão. Tá? Não causa dano a outrem, mas é ato contrário ao direito com eficácia distinta da reparação. Aqui seria uma indenização pela avulsão. Tá? Então, seria um ato antijurídico. Esse é um exemplo que o professor Tepedino dá de ato antijurídico. Então, eu tenho fatos jurídicos, fatos humanos ilícitos, fatos humanos lícitos. Dentro dos fatos humanos ilícitos, eu teria os atos ilícitos, que têm dever de reparar, né, aqueles que violam e causam dano a outrem, e os atos antijurídicos, que não causam dano a outrem, mas são contrários ao direito, por isso que são chamados de antijurídicos, óbvio. Eu tenho os fatos lícitos, que decorrem e são valorados positivamente pela ordem jurídica, tá? Então esses fatos lícitos se distinguem dos ilícitos justamente porque o primeiro é reprovado pelo direito e o segundo é valorado positivamente pela ordem jurídica. Eu divido os fatos lícitos em fatos jurídicos, em atos jurídicos estrito sensu ou atos lícitos de conduta, como o professor Tepedino prefere, e eu tenho, finalmente, os negócios jurídicos. O professor dá exemplo aqui de fatos jurídicos. São os fatos humanos em que não houve vontade, ou dos quais não se leva em conta o conteúdo da vontade, que são aptos ou não a serem suportes fáticos de regra jurídica. E aí o exemplo é da responsabilidade dos pais, tutores e curadores pelos atos dos filhos menores, pupilos e curatelados, lá dos artigos 932, incisos 1 e 2 do Código Civil. Ou seja, querendo ou não querendo, o simples fato de eu ter um filho, eu já me responsabilizo civilmente pelos atos que eles praticarem. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Um fato jurídico, porque pouco importa que eu queira ou não ser responsável pelos atos que meus filhos praticarem. Pelo ordenamento jurídico, eu já sou responsável pelo simples fato de ter tido um filho. Já os atos jurídicos estrito sensu ou lícitos de conduta seriam aquelas ações humanas cujos efeitos não são consequência da vontade, mas
imperativamente decorrente de lei. Por exemplo, a fixação do domicílio e o reconhecimento de paternidade. Então, aqui eu tenho um ato de vontade meu, tá? Eu tenho uma conduta humana voluntária, porém, os efeitos dessa conduta humana, elas não estão aqui no meu campo, no meu âmbito de disposição. Eu não posso dizer quais são os efeitos, eu apenas manifesto livremente a minha vontade e daí decorrem os efeitos que o ordenamento jurídico assim prevê. Então, se eu escolhi, se eu uso uma residência com ânimo definitivo, eu fixei meu domicílio ali. Logo, quais são as consequências? Todas as consequências decorrentes da fixação do domicílio naquele lugar. Ou se eu reconheci um filho, né? Se eu reconheci a paternidade de um filho, a partir do momento que eu reconheço a paternidade de um filho, que foi um ato voluntário meu, decorrem daí todas as consequências sucessórias dentro do direito de família deste reconhecimento, ok? E, finalmente, eu tenho os negócios jurídicos, que seriam manifestações de vontade dirigidas a um escopo prático que consiste na constituição, modificação ou extinção de uma situação juridicamente relevante. Um exemplo maior são as obrigações contratuais. Então, diferentemente dos atos jurídicos estrito sensu ou dos atos lícitos de conduta, nos negócios jurídicos eu tenho uma manifestação de vontade e dela podem decorrer constituição, modificação ou extinção de uma situação juridicamente relevante, aonde eu, inclusive, controlo quais efeitos decorrentes dessa minha manifestação voluntária de vontade, né? Manifestação de vontade, tá bom? Então, essa é a classificação funcional, prática, que, inclusive, se vocês utilizarem sem a comparação com os outros doutrinadores e se reportarem a isso na hora da prova, falam, olha, eu conheço aqui a classificação de fatos jurídicos lato sensu, fatos jurídicos estrito sensu, atos jurídicos lato sensu, atos jurídicos estrito sensu, negócios jurídicos, mas eu acho a classificação aqui do professor Tepedino mais completa e menos suscetível de explicação para o mesmo fenômeno. Ele não confunde os fenômenos. Então, eu classificaria os fatos jurídicos em fatos naturais, ordinários e extraordinários, e em fatos humanos, lícitos e ilícitos. E dentro dos fatos humanos ilícitos, em atos ilícitos e atos antijurídicos, e em fatos lícitos, em fatos jurídicos, atos lícitos de conduta e negócios jurídicos. E aí, a gente encerra, então, esse bloco, sugerindo a vocês que memorizem, tá? Coloca lá no espelho do seu banheiro, bota no seu resumo, tá? Faz um mapa mental, o que você quiser para lembrar e poder aplicar isso no dia da sua prova, do seu concurso, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, tá? A partir daí, não deixa de me perguntar, ou eu vou encerrar o bloco agora e manda uma mensagem aqui para o meu Instagram, ou então utiliza a ferramenta aqui do SES, tá bom? Vou interromper aqui, depois no próximo bloco a gente vai continuar estudando aí os fatos jurídicos, tá bom? Um abraço e bons estudos. Então, estamos de volta aí, pessoal, no bloco 2, vamos continuar o estudo dos fatos jurídicos lato sensu. E aí, adotando a classificação do professor Tepedino e indo além agora, aonde a gente vai falar um pouquinho de atos jurídicos lícitos e negócios jurídicos, tá? Para o Código Civil, os efeitos são os mesmos, tá? Então, pouco importa que você tenha dificuldade em vislumbrar a diferença entre um ato jurídico lícito e um negócio jurídico. Por quê? Porque o Código disse para aplicar aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos no que couber as disposições do título anterior. Então, quais são os atos lícitos que não sejam negócios jurídicos, tá? Seriam exatamente, na classificação do professor Tepedino, vocês vão retroceder esses atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, são os atos jurídicos estrito sensu, tá? Então, esses atos jurídicos, lícitos, estrito sensu, atos jurídicos lícitos, estrito sensu, eles têm o mesmo regime jurídico dos negócios jurídicos, tá? E aí, obviamente, tá? Ele fala no que couber e até hoje não se disse, né, não se fez alguma distinção do que cabe e do que não cabe. Até agora coube tudo, por assim dizer, tá? Então, sempre que você tiver um ato jurídico lícito, tá? Você vai aplicar as disposições do título anterior.
E qual é o título anterior? É toda a disciplina jurídica dos negócios jurídicos. Lá do artigo, se você pegar seu código aí, vai do artigo 104 até o artigo 184. Então, são 80 artigos que são aplicáveis aos atos jurídicos lícitos de acordo com o artigo 185 do Código Civil. Tá? Então, isso aí ajuda bastante a gente como operador do direito na prática, onde você não vai precisar estabelecer corretamente as linhas divisórias aí se um fato jurídico, lato sensu, é um ato jurídico lícito ou um negócio jurídico, tá? Embora, teoricamente, tenha todas as condições de fazê-lo aí, conforme fez o professor Tepedino, né? Se evita discussões aí teóricas e se parte realmente para a prática, que é a equiparação e aplicação do mesmo regime jurídico, tá bom? E aí, pelo menos quanto aos planos da validade e da eficácia, que nós vamos estudar daqui a pouco, eu tenho aí a mesma disciplina jurídica, tá bom, pessoal? Bom, vamos falar aqui nos negócios jurídicos para concurso. Por quê? De todos os fatos jurídicos estritos, lato sensu falando, aqueles que mais caem são os fatos humanos lícitos, classificados como negócios jurídicos. É o que despenca em provas e concursos. E aí, qual é o conceito de negócio jurídico? Então, se você pudesse dar um conceito, você diria que é uma espécie do gênero fatos humanos lícitos, constituindo-se uma declaração de vontade humana que visa a produção de um determinado efeito jurídico relativo a direitos e obrigações. Então, qualquer declaração de vontade humana que produz determinado efeito jurídico relativo a direitos e obrigações é um negócio jurídico. E que determinados efeitos jurídicos seriam esses? Obviamente que todos aqueles que celebram um negócio jurídico querem a produção de um efeito jurídico. E eu uso um acrônimo aqui, que é MART, tá? Modificar, adquirir, resguardar, transferir ou extinguir direitos. Esses são os efeitos visados por todos aqueles que celebram negócios jurídicos. Então, toda vez que você celebra um negócio jurídico, você manifesta uma conduta voluntária, objetivando um determinado efeito de modificar, modificativo, adquirir, aquisitivo, transferir, translativo, modificar, marter, resguardar, tá? E extinguir direitos. Então, tudo que você faz com isso na cabeça, você está utilizando aí um negócio jurídico, tá? E aí, nesses negócios jurídicos, eu tenho campo para autonomia da vontade, tá? Então, como regra, eu posso escolher, no todo ou em parte, os efeitos que serão produzidos pelo negócio jurídico, diferentemente dos atos jurídicos que a gente viu anteriormente aqui. Eu não tenho a escolha dos efeitos, eu não tenho a vontade quanto aos efeitos, elas se produzem efetivamente de acordo com o que prevê o negócio jurídico. Então, por exemplo, pagar tributo. Pagar tributo é um negócio jurídico? Não, não é um negócio jurídico, porque a vontade ali ela está regulada. A partir do momento que eu pratiquei um ato, todos os efeitos desse ato no campo tributário já estão regulados pela lei tributária. Se não estiverem regulados, não vai incidir o tributo. E se estiverem regulados, incide, né, o direito tributário, né, as consequências tributárias da prática daquele ato, independentemente da minha vontade ou não. Os efeitos se produzem independentemente ou não. Nos negócios jurídicos é diferente, tá? Eu vou manifestar minha vontade e eu posso regular os efeitos. E é isso que a gente vai ver a partir de agora, ao tratar dos elementos dos negócios jurídicos. E eu lembro vocês que quando a gente estava estudando lá na LINDB, a famosa e clássica escada pontiana ou pirâmide pontiana, eu falei, inclusive, que ele se aplica tanto às leis como, em sentido amplo, como também aos negócios jurídicos. Eu lembro que eu dei esse alerta para vocês e falei que a gente ia voltar agora sobre esse tema, tá? Lembrando, né, que na pirâmide ou escada pontiana eu tenho os planos da existência, da validade e da eficácia. E aí, a teoria ela vai defender que o negócio jurídico, para fins de análise, ele vai ser subdividido também nos planos da existência, da validade e da eficácia, e isso é muito mais científico. É muito melhor você estudar o negócio jurídico olhando para esses três planos, porque daí você vai conseguir classificar melhor os institutos aplicáveis e os efeitos jurídicos aplicáveis a cada um desses institutos, tá? Então, e eu tenho uma integração, uma interligação
entre os referidos planos. Por quê? Eu não posso passar para o plano seguinte, tá, sem o anterior. Se não subsiste o plano anterior, eu não tenho o plano seguinte. E aí o que disse o Ponte de Miranda? Existir, valer e ser eficaz são conceitos tão inconfundíveis que o fato jurídico pode ser, valer e não ser eficaz, ou ser, não valer e ser eficaz. As próprias normas jurídicas podem ser, valer e não ter eficácia. O que se não pode ser é valer e ser eficaz, ou valer ou ser eficaz sem ser, porque não há validade ou eficácia do que não é. Então, é um jogo de palavras, vocês leiam com calma aí, se vocês puderem anotar os planos e olharem para ver, conferir, olha, ele está falando que pode ser isso e isso e não pode ser aquilo. Então, vocês vão conseguir entender direitinho essas inter-relações entre os planos dos negócios jurídicos e das normas jurídicas também. E aí, como o professor Humberto Teodoro Júnior falou, né, advertiu, para o nosso código, o negócio é válido ou inválido. E se ele é válido, ele apresenta-se em condições de produzir todos os efeitos jurídicos dele esperados. E se ele é inválido, ou ele não vai produzir efeito nenhum, que seria o caso de nulidade, ou então ele pode ser ulteriormente privado dos efeitos nos casos da anulabilidade. Tá? Enfim, o sistema adotado resume-se a ter como base o binômio validade-invalidade no plano geral e o acanhado confronto entre nulidade e anulabilidade no plano restrito da invalidade. E aí, pessoal, por que o professor Teodoro Júnior fala isso? Porque o Código Civil não delimitou corretamente o plano da inexistência. Tá? Então, hoje, para o plano, a teoria do direito civil, como está plasmada no Código Civil, eu tenho apenas o binômio ou é válido ou é inválido, tá? E se ele for inválido, ele pode ser nulo ou anulável. É só isso que prevê hoje o Código Civil para esse fenômeno aí dos planos, inclusive, tá bom? E aí, agora a gente vai estudar os elementos dos negócios jurídicos em cada um desses planos, o que vai te ajudar muito a entender a teoria dos defeitos e das invalidades. A gente só consegue entender a teoria dos efeitos e das invalidades dos negócios jurídicos quando a gente bem compreende cada um desses planos e cada um dos elementos constantes em cada um desses planos. Tá? Então, quando eu estou falando do plano da existência, da validade e da eficácia, se eu conheço cada elemento aplicável a cada um desses planos, quando a gente for estudar a teoria das invalidades, a gente vai conseguir atribuir os efeitos para cada vício em cada um desses planos. Tá? Então, venham comigo para a gente estudar aqui, em primeiro lugar, o primeiro plano da escada pontiana, que é o plano da existência. Aqui, eu não tenho nenhuma disposição no Código Civil, como eu falei para vocês. Tá? Então, o Código Civil ele não fala nada sobre a existência, ele já pula direto para a validade. Lá no artigo 104, né, como a gente viu até o título primeiro aqui, dos negócios jurídicos, ele já abre falando assim, a validade do negócio requer. Então, já estamos aqui no plano da validade. Nada se falou sobre a existência. E no plano da existência, a doutrina diz que aqui eu só tenho substantivos sem qualquer adjetivo. Alguns doutrinadores chamam de elementos essenciais ou elementos estruturais do negócio jurídico. Então, mais uma vez, aqui eu tenho um mesmo fenômeno sendo chamado de maneiras distintas. Tá? E aí, eu tenho os elementos essenciais ou estruturais do negócio jurídico no plano da existência, e o professor Carlos Roberto Gonçalves fala que o plano da existência é o plano dos elementos, visto que o elemento é tudo que integra a essência de alguma coisa. Tá? E aí, é o agente, a vontade, o objeto e a forma, sem qualquer adjetivação, somente substantivo, somente elemento, somente a essência da coisa. E a maior parte da doutrina adota a teoria da existência, da inexistência ou do ato jurídico ou negócio jurídico em suas obras ou manuais. Tá? Então, a maior parte da doutrina diz que esse plano existe, tá? Diz que esse plano ele deve ser estudado à luz da ciência do direito, porém o Código Civil nada falou. E aí, como é que vocês vão se opor a isso? Tá? Tem alguns doutrinadores que se opõem à distinção entre nulidade e inexistência. Eles falam da impossibilidade ou dificuldade de se formular, na essência, a diferença
entre tais figuras. E aí eu também tinha essa dificuldade. Olhando para uma determinada situação concreta, eu tinha dificuldade para dizer se ali se operava a inexistência ou a invalidade, sendo que são planos distintos, né? Existência, validade e eficácia. Inexistência, invalidade e ineficácia. Então, em algumas hipóteses que a doutrina trazia, por isso que alguns doutrinadores falam que não é possível distinguir inexistência e invalidade, mas tem sim. E eu trouxe aqui, isso aqui me clareou muito. O professor Santoro Passarelli, ele trouxe uma nítida visão diferenciadora. O que ele falava? Nos casos de invalidade, a falta que configura não impede a identificação do negócio. Já nas hipóteses de inexistência, no plano da existência, a falta observada impede a identificação do negócio, o qual, por isso mesmo, se apresenta como juridicamente inexistente. E aí esse exemplo aqui clarifica tudo. O casamento entre um homem e uma vaca. Se alguém chegar numa fazenda lá, ver uma cerimônia de casamento, tem o padre, tem o noivo, que é um homem, e tem a noiva, que é uma vaca. Alguém diria que ali eu tenho um negócio jurídico, né, ou um ato jurídico de casamento? Alguém diria isso? Seria possível? Não. A gente sabe que só há casamento entre seres humanos. Tá? Esquece a questão, né, do sexo masculino e feminino, que isso já está superado, entre seres humanos. Eu só tenho como casar seres humanos. Então, qualquer pessoa que olhasse para aquele, entre aspas, casamento, sabe que ali não é casamento. Ali é uma brincadeira, é qualquer outra coisa. Então, eu precisaria entrar com uma ação judicial para declarar a inexistência desse casamento? Não. Isso é despiciando. Pode até acontecer. Né? Existe a ação declaratória negativa da existência. Tá? Então, é possível. Porém, não é necessário. Não é, da essência do negócio, do ordenamento jurídico querer taxar como inexistente esse, entre aspas, casamento. Todo mundo sabe que ali casamento não existe. E aí, eu posso dizer, contrariamente a um casamento celebrado por um delegado. Então, se você chega num determinado local e lá você está vendo uma cerimônia de casamento, tem um homem de terno e gravata que é um delegado, e tem um homem e uma mulher, ou duas mulheres, ou dois homens, num casamento. Ali sim, o casamento existiu. Porém, ele é inválido porque o celebrante, né, havia um vício aí. Havia um vício. Então, sim, é possível científica e praticamente distinguir um ato ou um negócio jurídico inexistente de um ato ou um negócio jurídico inválido. Isso aí não tem sombra de dúvidas. Por isso que a maior parte da doutrina assim o distingue. Tá? Então, a maior parte reconhece o plano da existência, que é o plano dos elementos, o plano dos substantivos, agente, vontade, objeto e forma. E aí a gente passa para o outro plano, que é o plano da validade. Tá? Aqui eu tenho, ao contrário, eu tenho requisitos já no artigo 104 do Código Civil. Aqui eu tenho substantivos adjetivados. Aqui eu falo de agente, capaz, vontade, livre, objeto, lícito, possível, determinado ou determinável. E falo de forma prescrita ou não defesa, não proibida na lei. Tá? Então, a partir daí, a gente está no plano da validade, regulado formalmente pelo Código, aonde os substantivos, os elementos anteriores do plano da existência ganham adjetivos. E aí, quanto ao agente, eu tenho os artigos 104, inciso 1º, e 105. Quanto ao objeto, eu tenho os artigos 104, inciso 2º, e 106. Quanto à vontade, eu tenho os artigos 107, 110, 111, 12, 13 e 14. E sobre a forma, o Código vai tratar no 104, inciso 3º, 108 e 109. Então, os artigos da parte geral tratam desses 4 elementos dos negócios jurídicos no plano da validade. Leiam, estudem aí a lei seca quanto a esses pontos, tá bom? E, finalmente, eu entro aqui no plano da eficácia, tá? Que seria os elementos relacionados com a suspensão e a resolução dos direitos e deveres das partes, ou seja, as consequências jurídicas práticas do negócio no mundo jurídico e no mundo real, tá? E aí, pessoal, eu tenho a condição, o termo, as consequências do inadimplemento contratual, os juros, as multas e as perdas de danos, e eu tenho outros elementos como efeitos
do negócio jurídico. Aqui eu já estou no plano da eficácia, que é tudo aquilo que pode ser regulado pela vontade humana nos negócios jurídicos ou não, se forem atos jurídicos lícitos equiparados aí pelo 185 do Código Civil. E aí não há uma unanimidade dos doutrinadores quanto à denominação que se deve dar a esses caracteres estruturais do negócio jurídico. Essa classificação aqui eu peguei do professor Carlos Roberto Gonçalves, tá? E eles podem ser encontrados na doutrina como sinônimos de expressões como elementos, pressupostos ou requisitos dos negócios jurídicos, e alguns autores, para complicar ainda mais, ainda fazem a distinção entre eles. Falam que uma coisa é elemento, outra coisa é pressuposto ou requisito. Então, a matéria é chata, árida e dificultosa, e é por isso que vocês também têm que adotar a sua própria classificação para sustentar as suas respostas nas provas discursivas e orais. Tá bom? Bom, o professor Carlos Gonçalves adota a classificação tradicional dos elementos do negócio jurídico de origem romana, que seriam os essencialia negotii, os naturalia negotii e os accidentalia negotii. O que seriam esses elementos aqui dentro do direito civil e traduzindo para o português? Seriam os elementos essenciais, os elementos naturais e os elementos acidentais dos negócios jurídicos quanto à sua eficácia, no plano da eficácia. Quais seriam esses elementos essenciais? São aqueles indispensáveis o quê? A existência do ato e que lhe formam a substância, que se dividem em gerais, por exemplo, a declaração de vontade, né, é comum a todos os negócios jurídicos. Então, por isso eles são essenciais, tá? Por isso que eles são essenciais gerais, porque eles são comuns e da essência de todos os negócios jurídicos eu tenho que ter declaração de vontade. E eu tenho alguns elementos essenciais indispensável à existência do negócio, mas que são particulares. Por exemplo, eu tenho certas espécies de negócio onde a coisa, o preço e o consentimento são da essência desse negócio jurídico. Exemplo, na compra e venda. Então, na compra e venda, além da vontade, da declaração de vontade, validamente externada, eu tenho que ter a coisa, o preço e o consentimento para que ela tenha efeitos no mundo jurídico. Tá? Então, são elementos essenciais, indispensáveis à existência do ato que lhe dão substância. E eu tenho os elementos naturais, que seriam as consequências ou efeitos que decorrem da própria natureza do negócio, sem necessidade de expressa menção. Então, por exemplo, numa compra e venda, a responsabilidade do alienante pelos vícios redibitórios, ela sequer precisa estar prevista no contrato. Por quê? Porque eu já tenho uma norma cogente específica do Código Civil, que é o artigo 441, que diz que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem própria ao uso a que é destinada ou lhe diminua o valor. Essa cláusula, ela é uma cláusula considerada como elemento natural de uma compra e venda, tá? De uma compra e venda do artigo, por exemplo, 441 do Código Civil. E eu tenho os elementos acidentais. Por que eles estão chamados de elementos acidentais? Porque são estipulações acessórias que as partes podem ou não adicionar ao negócio facultativamente. Para quê? Para modificar as suas consequências naturais. Consequências naturais. Então, elementos naturais, consequências naturais. Se eu quero modificar, aí eu tenho, por exemplo, os famosos condição, termo e encargo, que são elementos acidentais que modificam as consequências naturais dos negócios jurídicos. Então, quando você faz uma compra e venda, o elemento natural é que passe a valer a partir do momento em que há, né, a celebração do negócio e a tradição da coisa. Porém, você pode condicionar a eficácia de algumas das características da compra e venda para mais para frente. Tá? E aí eu coloco uma condição, ou eu coloco um encargo, tá? Etc., na doação, né? Um encargo na doação e etc. Tá? Então, esse é o último plano, o plano da eficácia. Se você tiver alguma dúvida, tá? Revisa isso aí, porque isso aqui vai ser muito importante. Manda dúvida para mim, isso vai ser importantíssimo para vencer a teoria das invalidades dos negócios jurídicos que a gente vai ver nos próximos blocos. Então, tenham em mente os planos dos negócios jurídicos, cada um dos elementos componentes desses planos e as classificações doutrinárias que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Combinado? Um abraço, pessoal. Bons estudos.